Um bom dia, você que tem nos acompanhado, você presencial, meu irmão que está aqui conosco, toda a igreja, você que nos dá o privilégio de nos ouvir da palavra do Senhor. Nesta maravilhosa manhã de domingo, nós queremos trazer para você um assunto que é cabível refletir, enquanto nós temos a oportunidade de poder tomar decisões das nossas vidas, nossas atitudes, enquanto ainda estamos aqui. O assunto que nós vamos trazer para você rapidamente está em Lucas capítulo 13, a partir do verso 6. Conta-se de uma parábola de um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando. Esse vinhateiro, eis que ele disse: eis que 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta porque ocupa ainda terreno inutilmente? Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. E se der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Amém? Essa leitura, nosso Senhor Jesus Cristo estava passando essa parábola aos judeus, junto com seus discípulos. Só que ela começa com algo estranho. Uma figueira no meio de uma vinha. Naturalmente que uma figueira no meio de uma vinha não é necessário, mas ela estava lá. E porque na plantação de videiras, obtém-se o lucro das videiras e ali estariam as videiras para ele se preocupar. Então, por que haveria uma figueira no meio das videiras? Se a fonte de renda do agricultor eram as videiras. Neste texto, como em outras passagens bíblicas, somos comparados à árvore. O dono da vinha é Deus, o nosso Pai. Se estamos no meio da vinha do Senhor, é por algum motivo e pela sua vontade. Não temos a natureza e a qualidade correspondente à santidade divina, mas vivemos pela misericórdia. Nunca deveríamos fazer exigências diante de Deus com base nos direitos e méritos de nosso nascimento. Reconheçamos a graça de Deus e sejamos gratos. Todo cultivo representa investimento e tem que dar resultados. Neste caso, o objetivo era produzir figos no meio de uma plantação de videiras. O Senhor tem expectativas individuais a nosso respeito. Ele fez grande investimento nas nossas vidas e o maior deles foi o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Os frutos são resultados esperados. Se não ocupa espaço, de quem poderia dar frutos? Se está no meio de uma plantação, ela é notada. Diferença no meio de outras, no caso a videira, visível, cobrada e observada. Assim nós somos visíveis ao Senhor. Por mais que achamos que Ele não nos olha, nós somos como a videira no meio de somos como uma figueira no meio da plantação de figueiras. O texto fala sobre um tempo de avaliação. Quando chegamos ao final de cada temporada de frutos, devemos apresentar colheitas. Uma figueira pode ser alta, forte, bonita, com folhagens verdes e até flores, mas se não tiver fruto, não está cumprindo sua missão. A aparência é apenas característica de uma espécie. Todas as características são boas, porém insuficientes se não houver fruto. O bom e formoso não substitui o melhor de nós, que são os resultados. Afinal de contas, para que servimos nós? Para produzirmos sombra? Somos apenas para ocupar espaço ou talvez enfeitar por aparência? Nossa madeira tem alguma utilidade? O que o Senhor procura de nós são frutos úteis. Objetos podem produzir sombras, não frutos.
mas a figueira existe para produzir frutos. Podemos ter alcançado tantas coisas nessa vida, por exemplo, dinheiro, honra, bens, posições, cargos, títulos, e ainda assim não termos produzido os frutos. Sem frutos, somos características de uma espécie na terra. Quando Jesus voltar, muitos apresentarão um relatório diante do trono dele, dizendo: Senhor, em teu nome profetizávamos, expulsávamos demônios, fazíamos sinais e maravilhas. Então ele lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, diz Jesus em Mateus 7, 22 e 23. Podemos trabalhar muito, chegar até a fadiga, ao cansaço e à exaustão, e não produzir o que Deus espera de nós. Já pensou? Assim como Marta trabalhava e se afadigava e não produzia os frutos, não agradava o Mestre, em Lucas 10 e 40. O que seria então para nós frutos? Não é apenas evitar pecados, mas fazer algo produtivo no lugar de pecado. Em Filipenses 1, o apóstolo Paulo, a partir do verso 10, diz: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja que Paulo faz um desenho completo para nós, para que possamos apresentar coisas excelentes, cheios de frutos de justiça. Isaías, irmãos, no capítulo 1, versículo 17, diz assim, muito próximo de Tiago 1, 27, se você lembra: aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Outra forma de definir fruto é: aquilo que fazemos de útil sempre é bom para as pessoas e ajuda o próximo. O que eu fizer para mim mesmo, pouco vale diante do Senhor. Naquela parábola, o dono da vinha veio procurar o fruto e, não achando, ficou decepcionado. A figueira é um símbolo de Israel e representava diretamente aqueles judeus aos quais Jesus direcionava esta parábola. Em última instância, ela nos representa também, pois Deus tem a mesma expectativa a nosso respeito. Não tendo achado o fruto almejado, o Senhor mandou cortar a figueira. Temos nesse ponto uma manifestação divina. Em seguida, ocorre uma intercessão. O viticultor aparece representar o nosso Senhor Jesus, que é nosso advogado diante do Pai, 1 João 2 e 1, personificando o amor divino. Ele nos chama e interfere por nós. Senhor, deixa pelo menos mais este ano, para ver se consigo o resultado. Então a execução judicial foi adiada. Assim estamos nós hoje. Cada dia das nossas vidas é uma nova oportunidade. Se estamos ainda nesta terra, é porque não fomos cortados. Ainda podemos frutificar. O viticultor se prontificou a cuidar da figueira. Olha, ele não plantava figueira, mas o que plantava uvas, ele se prontificou a cuidar dos figos. Que interessante isso para nós. O Senhor propõe investir em nós. O processo pode ser difícil. Cavar em volta pode ser um procedimento incômodo que vem romper a dureza do solo e expor o que está oculto. Retirar as pedras e nos fazer mais receptivos à água que representa a palavra de Deus. Sempre a água na nossa vida. O adubo é ajuda, é a mão amiga do Mestre que nos leva para a vida. Precisamos aprender também que intervenções são necessárias para a nossa sobrevivência. Que Deus nos ajude a reconhecer tais processos em nós, de tal maneira que não venhamos rejeitar a intervenção ajudadora do Senhor em nós. A figueira ganhou tempo,
mas uma nova avaliação já está marcada. Juízo final se aproxima para cada um de nós. Precisamos frutificar enquanto Deus nos permite e nos dá o tempo. Disse Jesus àqueles homens: se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:5. O arrependimento é o primeiro fruto que o Senhor procura. E este foi o tema da pregação de João Batista e também do Senhor Jesus ao iniciar seu ministério. Arrependimento é conscientização, é a vontade que se manifesta de decisão e de mudança. Que Deus nos ajude para que possamos produzir os frutos que Deus procura em cada um de nós. Amém? Um bom dia para todos.